Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo. Depois de uns 4 dias que eu sumi, agora eu dei uma aparecidinha de novo. Graças a Deus, tudo é para honra e glória do Senhor. Me perguntaram, Gilvan, o que está acontecendo? Tem uns 4 dias que você não colocou nenhum vídeo mais. E eu falei, não, vou colocar sim. Aí ele, não, o povo não desanima não, meus colegas de trabalho não desanima não. Né? YouTube é assim mesmo, não é fácil não. Eu falei, não, não tô preocupado com isso não. Mas nós vamos estar aí aparecendo aí com vídeos novos aí, vídeos diferentes. Mas para quem não sabe, esses dias eu passei muito mal, tive doente esses dias, né? Mas graças a Deus já estou aqui bem recuperado, né? Ainda estou ainda alguns dias de repouso dentro de casa. Estou quietinho aqui dentro do quarto aqui e aproveitando esse momento aqui para estar meditando com você na palavra de Deus, né? Eu quero nessa noite meditar nesta palavra maravilhosa que está lá em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, o versículo de número 57. Nós estaremos falando aqui neste exato momento sobre 8 degraus da queda de Pedro. 8 degraus que aconteceu na vida de Pedro. O que houve, né? O que aconteceu na vida de Pedro, que houve o acontecimento da sua queda, né? E nós temos aqui também como algumas lições aqui para nós aprendermos também com o que aconteceu com Pedro, para que possa não acontecer conosco, né? E muitas das vezes nós vivemos também isso aqui que Pedro viveu, né? E, e que você possa meditar nesta palavra. Amém, meus queridos? Você que vai ouvir essa palavra aqui, você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Gilvan Santos Produções. Nós estaremos aí com vídeos maravilhosos. Você que assistiu, assista, compartilha, comenta com seus colegas, né? Deixa os comentários também aí, que isso aí ajuda muito, né, para o YouTube reconhecer que a mensagem, a palavra, o nosso vídeo está tendo conteúdo e que as pessoas estão gostando através dos comentários. Então você comenta, né, dá aquele joinha assim, dá aquele like assim, sabe? E comenta e os seus comentários é muito importante para a gente estar, né, aperfeiçoando aí os nossos vídeos. Beleza, meu querido? Lucas capítulo 22, versículo de número 58 diz assim: Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizem. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes que cante o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Querida, essa palavra, para quem não sabe, eu fiz um vídeo aqui alguns dias antes, e falando sobre seguindo Jesus de longe, foi o tema, né, do vídeo que eu coloquei esses dias aí. E agora eu quero dar continuidade e mostrar para cada um de nós, diante da palavra, algo que aconteceu na vida de Pedro. E por causa desses acontecimentos foi o que foi o que houve, essa queda na vida de Pedro. Jesus já havia falado que Pedro estaria fortalecendo, e através de Pedro sendo fortalecido, ele iria fortalecer os seus irmãos, né? E diante dessa palavra que Jesus falou para Pedro, Pedro falou: Senhor, eu já estou pronto. Eu estou pronto aí contigo até a morte. E Jesus falou bem assim: Pedro, tu, quando converter, tu vai fortalecer os teus irmãos, né? Eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas tu, quando fortalecer, tu, quando se converter, tu fortalece os teus irmãos. Pedro falou: Senhor, eu já estou pronto. O que eu acho interessante é que Pedro, ele debateu com Jesus. Jesus estava falando que Pedro ainda iria se converter, né? Ia acontecer algo na vida de Pedro, e quando acontecesse, Pedro ia se converter. Pedro se convertendo, Pedro iria fortalecer os seus irmãos na fé. E Pedro debatendo com Jesus, dizendo que já estava pronto, e Jesus apelou para o canto do galo, né? Como que Pedro dizia que estava pronto, Jesus falou: já que você está pronto, Pedro, então antes que o galo canta 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Pedro também bateu o pé, né, dizendo que não iria negar o Senhor, né? Mas Jesus já havia falado, então o que Jesus fala, ele cumpre, né?
Então Pedro, diante de toda essa palavra que Jesus já havia falado, né, a gente vê que Pedro nega Jesus diante de uma vendedora de púrpura, diante do primo de Malco, né, diante de 3 pessoas, Pedro nega Jesus. Mas o que eu acho mais interessante aqui nessa passagem bíblica é porque Jesus já havia determinado para Pedro que Pedro iria fortalecer e através dele sendo fortalecido na palavra, ele iria fortalecer o seu irmão. Então aqui nós entendemos que Pedro até então caminhava, andava com Jesus, só que Pedro até então não era convertido ainda de verdade. Pedro ainda precisava de ter uma experiência a mais com Deus, né? Mas o que eu acho interessante é que o primeiro ponto aqui, 8 degraus na queda de Pedro, e um dos primeiros degraus que eu vejo na vida de Pedro é a alta confiança, né? A Bíblia diz que Pedro ele estava cheio de confiança. Em Lucas 22, versículo 33, a gente vê aqui a confiança de Pedro. Ele falou assim, olha, ele porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Então, se nós analisar direitinho, a gente pode observar que Pedro ele tinha uma alta confiança. Pedro batia firme que ele estava pronto para ir com Jesus até a morte. E Jesus agora dizendo para Pedro que Pedro ainda não estava pronto, né? Mas o que eu aprendo com Pedro aqui é a alta confiança que Pedro tinha. Isso também foi um dos perigos na vida de Pedro, é a alta confiança. Às vezes o ser humano tem uma alta confiança demais. O ser humano se confia demais. Salomão falou que maldito é o homem que confia no homem e faz dar força aos próprios braços. Então Salomão quis dizer que por mais que você tenha capacidade, por mais que você ache que você é capaz, você não pode confiar em você mesmo, porque o ser humano ele é falho, o ser humano ele erra, o ser humano ele tem as suas fragilidades, né? O que importa é que nós servimos a um Deus que ele é soberano, né? Por mais que Deus ele é soberano, diante da sua soberania nós vemos a nossa fragilidade. Só que Pedro aqui, ele bate o pé, mostrando para Jesus uma alta confiança. E o que eu aprendo também é que diante dessa alta confiança de Pedro, quando Jesus foi sido agora aprisionado, quando prenderam Jesus, Pedro tinha tanta confiança que agora Pedro age de forma de Pedro ele age de forma carnal. No momento em que Pedro deveria vigiar, Pedro não vigia, Pedro age de forma carnal. De que maneira? Pedro arrancou a espada da cintura e cortou a orelha do soldado chamado Malco. Então Pedro agiu de modo carnal. Primeiro, alta confiança. Segundo, agiu de modo carnal, né? O momento que ele deveria ter estrutura, ele age de modo carnal. E o terceiro, né? O segundo, dormiu quando ele deveria vigiar, né? Se nós analisar, quando Pedro deveria estar vigilante, agora Pedro está dormindo, né? Uma coisa que nós temos que observar também, nós não podemos dormir, né? A Bíblia diz: "Desperta tu que dorme". Então nós temos que estar atento, porque a qualquer momento Jesus pode vir buscar a sua igreja, e se nós não estivermos preparados, nós iremos ficar. Então, primeiro, Pedro, ele teve uma alta confiança. Segundo, Pedro ele dormiu quando deveria vigiar. E o terceiro, Pedro ele reagiu de modo carnal. O quarto, Pedro ele seguia Jesus de longe. Isso é um perigo muito grande para o discípulo de Jesus, é seguir Jesus de longe, né? Nós temos que estar perto de Jesus, temos que estar ligado nele como a videira, na videira, né? Como a galha na árvore. Nós temos que estar ligado em Cristo, né? E Pedro ele assentou-se com os ímpios. A quinta característica da queda de Pedro é porque ele assentou-se com os ímpios. Pedro sentou ali no meio daquela fogueira ali, o fogo aceso, Pedro sentou no meio da fogueira e diante daquela maneira de Pedro sentar ali, ele nega Jesus diante de uma vendedora de púrpura. Então, se nós observar, Pedro ele se assenta com os ímpios. Não é que você não pode andar com o ímpio. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho, né? Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Mas Pedro aqui ele sentou no meio dos ímpios e pela maneira de Pedro sentar no meio dos ímpios, Pedro agora ele começa a abandonar, a negar o Senhor Jesus, né? Então é um perigo muito grande quando a gente se assenta no meio de pessoas que não conhecem a palavra
e através do gesto, através de palavra, através de argumento, nós começamos a abandonar a nossa fé. Começamos a deixar de lado de servir ao nosso Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Esse foi um dos degraus da queda de Pedro. E o sexto, Pedro ele se escondeu atrás de uma mentira. Pedro, ele conhecia Jesus. Pedro sabia quem era Jesus, mas diante da vendedora de púrpura, diante do primo de Malco, ele começou a mentir. Ele começou a mentir, porque se ele conhecia Jesus, por que ele não falou a verdade? Jesus já havia falado que ele iria negar de fato, mas Pedro ele se esconde atrás de uma mentira. Pedro conhecia Jesus, mas Pedro falou que não conhecia. Então Pedro se esconde atrás da mentira. O sexto degrau da queda de Pedro foi se esconder atrás de uma mentira. O que eu quero dizer para você? Não se esconda atrás da mentira. É melhor você falar a verdade. Eu tenho um costume de dizer que a mentira ela só prevalece enquanto a verdade não aparece. E de fato isso é verdade. As pessoas mentem. As pessoas só vão falar a verdade depois que a verdade aparece. Aí eles decidem falar a verdade. Então quer dizer, a mentira só prevalece enquanto a verdade não aparece. Pedro conhecia Jesus, só que Pedro mentiu, dizendo que não conhecia o mestre. Então Pedro se esconde atrás de uma mentira, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos se esconder atrás de uma mentira. Doa que doer, fale a verdade. A verdade dói, mas ela tem que ser dita. Porque a verdade, quando ela dói, é porque ela cura. E eu costumo dizer que eu prefiro ouvir a correção de Deus do que o silêncio de Deus. O silêncio de Deus dói. O silêncio de Deus machuca. É melhor nós ouvir uma verdade que vai tocar na nossa ferida, né? Mas ela vai cicatrizar. E quando ela cicatrizar, vai sarar de verdade. Então é melhor falar a verdade. Pedro, ele se escondeu atrás de uma mentira. O sétimo, Pedro, ele praguejou. Pedro, ele jurou. O sétimo degrau da queda de Pedro é porque ele praguejou. Pedro jurou. Eu não conheço esse homem, né? Eu não sei de quem é que vocês estão falando. Pedro jurou de pé junto que não conhecia Jesus. Até hoje, irmão, tem pessoas que juram também de pé junto que não conhecem o Senhor. Tem pessoas que fazem de tudo para mostrar que não conhece a Deus, né? Temos muitos discípulos de Jesus que, se não vigiar, vivem esses 8 degraus aqui, ó, da queda de Pedro. E o mesmo que aconteceu com Pedro, pode acontecer com você também. Então é melhor você fazer as coisas da maneira correta e agradar a Deus, né? É melhor você agradar a Deus e desagradar os homens do que você agradar os homens e desagradar a Deus, né? É melhor cair na mão de um Deus do que cair na mão do homem, né? Então, querido, fale a verdade. Não jure copiosamente, mentindo, dizendo que não fez, sendo que você fez. Fale a verdade. E o oitavo, ele negou o Senhor 3 vezes. Esse oitavo aqui é a parte mais difícil na vida de Pedro, porque o primeiro, segundo, terceiro até o sétimo ainda vai. Ainda dá para escorregar ainda, né? Mas o oitavo é o que se resume em tudo. O oitavo é quando ele nega o Senhor. Quando ele negou o Senhor 3 vezes. A Bíblia diz que depois que Pedro negou, o galo cantou, né? Pedro negou, o galo cantou, Pedro pensou, opa, a palavra do mestre cumpriu. Ele falou que eu iria trair ele 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. Então Pedro ele se arrepende, mas Pedro, quando ele lembrou que ele havia negado a Cristo 3 vezes, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Aqui há uma diferença. O problema não é negar Jesus, o problema não é se esconder atrás de uma mentira, o problema não é praguejar, o problema não é sentar com os ímpios, o problema não é seguir Jesus de longe, o problema não é reagir de modo carnal, o problema não é dormir quando deve vigiar, o problema é não ter a alta confiança, o problema não é isso. O problema é o oitavo aqui, ó, é negar a Jesus e não se arrepender. Tem muitas pessoas que estão negando a Jesus nesses últimos dias e não estão se arrependendo. O problema está aqui, ó, é não se arrepender de haver negado Jesus. Pedro, ele negou Jesus diante de uma vendedora, como eu já falei. Pedro negou diante do primo de Malco, né? Pedro negou 3 vezes. Mas o que eu acho mais interessante, meus queridos, é que Pedro negou, mas ele se arrependeu, né? O problema não está em negar, o problema é estar em negar e não se arrepender. Aqui Pedro negou, só que Pedro se arrepende.
A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Esse chorar amargamente, ele está mostrando que houve um arrependimento no coração dele. E quando há arrependimento, há perdão. Porque a Bíblia diz que o sangue do Senhor, ele nos purifica de todo o pecado. Então Pedro havia negado, Pedro havia tido 8 qualidades de pecado aqui, mas Pedro se arrependeu. Eu deixo uma palavra para você. Por mais que você já negou a Cristo, mas eu quero te deixar uma palavra aqui. Se arrependa e conserta a sua vida com o Senhor. Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar, Jesus quer te curar, Jesus quer te levar para o céu. Mas para Jesus fazer tudo isso na sua vida, Jesus quer que você dê o primeiro passo. E esse primeiro passo é o arrependimento. A Bíblia diz: arrependei-vos e sejais batizados, né? Arrependei-vos. O segredo da vitória está em um arrependimento. Tem que haver o arrependimento. Amém? Querido, que Deus te abençoe, que Deus possa continuar te abençoando. Ouve essa palavra, guarda essa palavra, viva esta palavra. Amém? E você que já caiu no meio da caminhada, fraquejou, tropeçou, volta para os caminhos do Senhor, porque Jesus está de braços abertos para te perdoar. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.